Saudações, gente bonita, mestre Leider falando, em Goiás, meio-dia e 45. Então, um dia, como vocês podem ver, nublado. Inclusive é provável que chova. É bastante provável que chova, inclusive. Né? Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Goiás é o estado em que o maior número de pessoas vive de aluguel. Mais da metade de todos os goianos vivem em casa que não são as deles, não tem casa própria. Eu e meu bando não temos, nós vivemos de aluguel acho que desde sempre. A última vez que eu tive, única é que eu mesmo, não da minha família, quando eu era pequeno, a terrinha que a gente morava era nossa. Mas eu tive o meu sítio na Serra da Mantiqueira, mas aí roubaram. Então, falar do setor imobiliário é uma coisa, como é que diz os identitaristas, eu tenho lugar de fala. E olha que coisa interessante. Na minha cidade tem um esquemão, que eu acho que deve ter no Goiás inteiro, no Brasil inteiro, que é o seguinte: para aprovar novos loteamentos, os loteadores entregam um percentual meio por baixo dos panos para a prefeitura. E aí cada bairro novo, o vereador ganha pelo menos um lote. O prefeito ganha uma meia dúzia. E aí você vai aprovando loteamento. Certo? O vereador ganha um lote nesse bairro, ganha um lote no outro bairro, ganha lote em terceiro bairro, em quarto bairro, em quinto bairro. E o que os vereadores fazem? Eles constroem casas e vivem de aluguel. Minha família mora numa casa de vereador. Muita gente aqui na minha cidade vive em casa de vereador. Certo? Prefeito, como o esquema é mais robusto, o negócio é fazenda. Né? E eu creio que esse esquema... Que vereador serve para quê? Qual que é a utilidade do vereador? O que eles fazem na minha cidade? Muda o nome de rua. Porque no Brasil inteiro a utilidade de vereador é mudar o nome de rua, porque eles não fiscalizam, cara. Não cumprem a função constitucional deles quase nunca. Então o negócio é mudar o nome de rua, empregar parente, a famosa rachadinha, bem praticada também. Não foi o Bozo que inaugurou essa prática. Inclusive, parece que confiscaram o passaporte dele, né? Ele não vai tão cedo para Portugal ou para nenhum país falar mal do país que ele governou. Bom, fico contente. Ainda não acredito em justiça, né? Porque, por enquanto, só foram investigados. Quando os primeiros generais, os primeiros coronéis, os primeiros almirantes estiver atrás das grades, aí eu começo a criar a possibilidade de acreditar no nosso sistema judiciário. Mas, por enquanto, o nosso sistema é isso, é vereador recebendo lote em troca de aprovação de loteamento. E aí você vê porque Goiás entra nessas. Não é de interesse de ninguém. Gente, vocês não têm noção do preço dos imóveis aqui na minha cidade. É uma cidade bem merda. Certo? Uma cidade bem merda. Isso acontece, e aí não vale só para Catalão. Vale para o Brasil inteiro, recentemente. O preço dos imóveis em 10 anos nesse país subiu 10 vezes. Aí você fala, o imóvel é um bom investimento. É aí que está a merda. Imóvel não é para ser investimento. Imóvel é onde as pessoas moram. Imóvel é para ser um direito, não um investimento. Como assim imóvel é um investimento? Imóvel é um direito. As pessoas deveriam ter o direito de ter onde morar. Correto? Imóvel é um direito. Por que imóvel é um investimento? Porque o direito à moradia foi substituído pelo mercado imobiliário. Eu expliquei isso muitas vezes para os meus alunos. Como é que funciona?
Você vende 2, 3 lotes e consegue eleger um vereador. Qualquer vereador, não interessa quem seja, qualquer um. Pode ser eu, pode ser o morador dessa casa que vocês estão vendo ali, pode ser o morador de qualquer casa, não faz diferença. Vendendo 3 lotes, você elege um vereador. E esse vereador vai fazer o quê? Vai comer na mão do mercado imobiliário. O mercado imobiliário não tem relação nenhuma com a de construção civil. A ideia das casas não é fornecer lugar para as pessoas morarem. É reserva de valor. Mas o que acontece em Nova York? Você vê 100 mil pessoas nas ruas e 40 mil imóveis vazios, você vê que as contas não batem. E como é que você tem 40 mil imóveis vazios e 100 mil pessoas nas ruas? Então, quando começou a dar certo, a economia voltou a crescer, eu falei pros caras, não, vamos avançar. Vamos fazer escola, vamos fazer biblioteca, vamos fazer hospital público, vamos fazer esse dinheiro girar dentro dessa economia. Porque senão, cara, a única forma de manter essa porra é se tiver guerra o tempo inteiro. Peraí! Você quer dizer então que se a gente fizer guerra o tempo inteiro, a gente consegue manter a economia assim? Não, cara. Não, cara. Não é isso que eu tô dizendo, não. O que eu tô dizendo é que a única forma, tirando a forma humana, seria essa, que é uma forma horrível. Não. Peraí. Mas e se essa guerra for aonde o povo é marrom? Jesus Cristo, Mickey! Seu monstro! Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando de educação pública. Eu tô falando de hospitais. Peraí. Pode ser amarelo. Pode ser latino. Caralho, Mickey! Mickey, socorro, Mickey! Nós estamos contra os caras, Mickey! Mickey, é uma foto do Henry Ford atrás de você. Ele tá segurando uma foto do... A ideia era que os 40 mil imóveis cabem perfeitamente a 100 mil pessoas. Só que no capitalismo não existe direito à moradia. Na verdade, os Estados Unidos se opuseram na ONU até o direito à alimentação, quanto mais moradia. É o mercado. E aí os donos dos imóveis, eles não são tantas pessoas assim, são poucos, com muitos imóveis cada um deles. Prefere que os imóveis fiquem vazios do que alugar por um preço factível. No mundo capitalista inteiro está vendo esse problema. Ele resulta de duas coisas. Em primeiro lugar, esse descolamento, né, entre mercado imobiliário e indústria de construção civil. Por conta da especulação, o preço dos lotes aumentou enormemente. E isso encarece a construção de um imóvel. Encarece muito. Ao mesmo tempo, a mão de obra necessária falta. Então, com pouca mão de obra e baixa tecnologia, o que acontece é que a indústria da construção civil tem seus custos elevados. A China levantou um prédio, um hospital de 10 andares, imenso, ocupando o quarteirão inteiro, em 8 dias. Que a indústria da construção civil lá é muito desenvolvida. A nossa indústria da construção civil não é desenvolvida. Ela é de baixa tecnologia. E como ela vai ser desenvolvida se ela não dá dinheiro? O que dá dinheiro é a especulação imobiliária. Então, as pessoas ganham muito mais dinheiro especulando com imóveis do que construindo casas. Se as pessoas ganhassem dinheiro construindo casas, elas construiriam casas. Mas como dá muito mais dinheiro especular em imóveis, fazendo o preço dos imóveis subir enormemente, é o que o mercado faz. Capitalismo é economia de mercado. Funciona tão bem quanto uma bicicleta para um peixe. Certo? É um fracasso. E as pessoas, de um modo geral, sofrem por causa disso. A mesma coisa é a fome. Você tem 800 milhões de pessoas passando fome atualmente. Nenhuma delas chinesa. Nenhuma delas chinesa. Mas isso não deveria acontecer.
que a produção de alimentos é muito mais que suficiente para abastecer as pessoas. Só que o objetivo da produção de alimentos, o agronegócio, vamos chamar assim, não é com que as pessoas não passem fome. O objetivo é lucro. Então a lógica que rege a produção, a circulação, a comercialização de alimentos é a lógica do lucro, não a lógica da alimentação. Não tem nada a ver com direito. A única coisa que importa é a liberdade, certo? A livre negociação, o livre mercado. O mercado, é importante deixar claro, é importante ter muita clareza sobre isso. Porque seja os próprios defensores do sistema, seja a maioria desses socialistas jovens, não entende o seguinte: o mercado não é uma instituição do capitalismo. O mercado não foi inventado pelo capitalismo. O mercado existe tão logo a sociedade humana já desenvolveu a diferenciação produtiva. Então tem mais de 10 mil anos. Sempre que houve a produção de excedentes, surge o mercado. Então o mercado é muito anterior, é milênios anterior ao capitalismo. O mercado não tem que servir ao capitalismo. O capitalismo não é sinônimo de mercado. O capitalismo é sinônimo de separação entre trabalhador e meio de produção. Pode existir o mercado no comunismo? Claro que sim. É óbvio, é uma instituição humana, não uma instituição do capitalismo. A maioria das pessoas tem dificuldade conceitual de entender isso. Que mercado é uma coisa, e existe milênios, e capitalismo é outra. Existe há séculos. Certo? Trabalho assalariado existe muito antes do capitalismo. O lucro existe muito antes do capitalismo. O mercado existe muito antes do capitalismo. Essas instituições são instituições sociais, não instituições do capitalismo. O capitalismo se apropriou delas, aí é outra história. Igual o capitalismo está fazendo com o mercado imobiliário. Não deveria existir mercado imobiliário, no sentido que a gente conhece, um setor desvinculado da construção civil, de um lado, e da necessidade de moradia, do outro. O governo chinês, no atual plano quinquenal, está cuidando disso. Na prática, ele proibiu o mercado imobiliário. Os aluguéis não podem subir mais que 5% ao ano. E você não pode mais fazer casas dissociadas da necessidade de moradia. Ou seja, com preços regidos pelo mercado. O preço vai ter que ser dado pelos custos. E ponto. Então, na prática, o governo chinês acabou com o mercado imobiliário. O mercado da construção civil existe, está firme e forte. O mercado imobiliário está morrendo. E o objetivo é exatamente esse, que ele morra. Porque ele não serve à sociedade, ele serve ao mercado. Aqui no Brasil, não. Mas o que isso significa na prática? Que quando o mercado imobiliário desabar, eu não estou falando se, estou falando quando o mercado imobiliário desabar, e ele vai desabar, muita gente vai perder dinheiro. Muita gente vai perder dinheiro. Aí você fala, mas aí depois o mercado se reorganiza. Não, não se reorganiza. Sabe por quê? As pessoas colocaram dinheiro demais nisso. Pessoas compraram um lote de 50 mil, imaginando que vai valer 100 mil, e usando ele para garantia de empréstimos de 200 mil. Para você contrata uma construtora, faz 4 imóveis e vende cada um 150 mil. Então você já está projetando seu lucro. Virou uma farra, totalmente associado à necessidade da indústria de galpões, da necessidade do comércio e da prestação civil e da prestação de serviços, de escritórios e da necessidade das pessoas de habitação. Não tem mais relação nenhuma com a necessidade das pessoas. É especulação pura e simples. São altos esquemas no mercado imobiliário para ganhar dinheiro.
E esses esquemas só funcionam se o preço dos imóveis subir continuamente, como eu disse. O preço médio dos imóveis subiu uma enormidade na última década. Pergunta é possível subir a mesma enormidade na década seguinte? Não, não é. Então alguém vai ter que perder dinheiro. E como cada vez menos gente concentra cada vez mais imóveis, as perdas serão cada vez maiores. Perdas maiores não podem ser ressarcidas. O governo brasileiro vai salvar os especuladores, como o governo dos Estados Unidos sempre salva? Não. Por dois motivos. Os especuladores imobiliários nos Estados Unidos são espertos o bastante para se associar ao mercado financeiro. E o governo trabalha para o mercado financeiro. Certo? Então, no limite, os especuladores são salvos, igual o Obama fez. O Obama salvou os especuladores e deixou as pessoas na rua. Ele pagou a dívida das pessoas para as empresas. Mas as pessoas continuaram com dívidas, embora tenham perdido os imóveis, entenderam? Se eu fiz uma dívida para ter uma casa e não consegui pagar, o que o Obama fez? Para a empresa, para os especuladores não terem prejuízo, ele quitou a dívida. Mas aí as pessoas continuaram com a dívida, só que sem os imóveis. Entenderam? Por isso, tanta gente mora na rua nos Estados Unidos. Por razão semelhante, tanta gente mora na rua no Reino Unido. E na Europa. E no Canadá. Porque é a lógica do mercado financeiro. Não da habitação. O Canadá está se tornando inviável. Porque os custos da habitação são inviáveis. O Reino Unido é inviável porque os custos da habitação são inviáveis. Teve uma blogueirinha esses dias, uma cretina, uma ridícula, que mostrou o preço das coisas no Reino Unido. Falou o tanto que se ganha lá. Falou, nossa, é fácil viver no Reino Unido. É fácil, né? Por que você não contou o que se paga por aluguel aí no Reino Unido? Você colocou os custos da comida, os custos do refrigerante, que são baratos em relação ao Brasil, em relação ao salário. Mas por que você não colocou o custo da habitação? Opa! Porque é uma cretina desonesta. É uma cretina desonesta. E o interessante é que o mercado imobiliário vai desmoronar porque ela acumula uma dívida impagável. Acho que só nos Estados Unidos 15 trilhões com os indivíduos, chegando aos 2 trilhões, não, 1 trilhão com escritórios e cerca de 2 trilhões relativos a galpões industriais e todas essas coisas. Então, uma dívida que não tem como ser paga, mano. Não tem, cara. Se não tem como ser paga, não vai ser paga. Quem vai engolir o prejuízo? O Estado vai fazer igual o Obama? Salvar os ricos novamente? Cara, pode até tentar. Mas o Estado agora deve tanto que não tem dinheiro para salvar todo mundo. Até os ricos dessa vez vão se fuder. E por incrível que pareça, considerando tudo, isso não deixa de ser uma esperança. Porque quando os ricos se lascam, aí as coisas mudam. Enquanto só pobre se lasca, cara, estão nem aí. Só que dessa vez, escreva o mestre Leira falando. Escreva o que o mestre Leira está falando. Os ricos, principalmente os especuladores, que se acham tubarões, mas são sardinhas, vão se ferrar. E vão se ferrar muito, mas vão se ferrar bonito. Igual os plantadores de café em 1930. Os ricos que eram banqueiros, que eram industriais, se safaram. Mas os plantadores de café mesmo se lascaram. A mesma coisa vai ser para os plantadores de soja e para os especuladores imobiliários. Porque tem muita sardinha se achando tubarão. Tem muita sardinha se achando tubarão. Aliás, tem muita gente que come sardinha rota caviar, né?
Então não é de se espantar que as sardinhas se acham em tubarões. Só que elas vão descobrir da pior maneira possível para elas que não é assim que a banda toca. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já escuto os teus sinais. Quem puder, que ouça. E tenha um bom dia.